Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, versículos 32 e versículo 36. Assim está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estas foram palavras de Jesus registradas por João neste Evangelho e que tem sustentado esta missão importante pela qual Jesus foi enviado para vir a esta terra por conta da situação em que o povo se encontrava. Uma vez que Deus criou o homem, formou a sua imagem e semelhança, este homem desobedeceu uma orientação de Deus, ele ficou vendido ao pecado, escravizado, sentenciado à morte, cativo e sendo uma pessoa sem direitos de poder se manifestar, se expressar, porque estava escravizado por conta do pecado. E o senhor do pecado é Satanás, que instiga, escraviza, aprisiona e leva as pessoas à morte. Não dá a elas nenhuma oportunidade de liberdade, de alegria, de prazer. Portanto, são pessoas que vivem oprimidas, cabisbaixas, tristes, amarguradas, insensíveis, sem perspectiva nenhuma de um futuro que possa trazer a alegria ao coração. Esta é a situação daqueles que vivem escravizados por Satanás, por não conhecerem a verdadeira liberdade. A liberdade encontra-se em Deus. Quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, ele o criou para viver e desfrutar a liberdade. Haja vista que, nos primeiros dias, eles eram livres para viver, livres para desfrutar o que Deus havia criado e colocado à disposição deles, livre para terem acesso a Deus e ter consigo a presença de Deus sem nenhum impedimento. Mas a partir do momento em que houve a transgressão, o pecado, o Senhor Deus, na justiça, precisou tirá-los do jardim e dali por diante, até os nossos dias, esta tem sido a história da humanidade. Uma história de altos e baixos, de fracassos, de derrotas, de opressão, de cativeiro, de exploração. Esse tem sido o mover na vida das pessoas. E quando Deus olha esta condição e observa a maneira como este povo está vivendo, Deus que o criou para liberdade, vê-os agora escravizados, sem a liberdade e o exercício da mesma, Deus então, no seu plano de amor, ele decide libertar este povo. E o Antigo Testamento nos fala sobre a ação de Deus, principalmente com relação ao povo que ele escolheu e que ficou subjugado ao Egito por 400 anos. E chegou um momento em que eles já não tinham mais liberdade, já não podia mais ir e vir, já não podia ocupar-se com outra coisa, a não ser tão somente em prover o necessário, o trabalho, debaixo de sofrimento, debaixo de escravidão e sem nenhuma oportunidade da liberdade. E isso, eles estavam ficando tristes, angustiados e com essa situação na vida, eles estavam marcados para morrer. Mas Deus tomou uma decisão. Eles clamaram a Deus. E a palavra nos afirma que o Senhor Deus ouviu o clamor.
viu o sofrimento, sentiu as dores daquele povo e diz: desci para livrar, ou seja, para libertar da mão do opressor que estava escravizando aquele povo, escolhido por Deus para ser o seu povo. Então Deus desceu e ofereceu o livramento necessário. Com a sua mão forte e poderosa, tirou aquele povo da escravidão com que eles estavam vivendo no Egito, levou-os em direção à terra de Canaã, passando pelo deserto, até que chegasse à terra de Canaã, e aqueles que, em temor e fidelidade, se mantiveram diante do Senhor, entraram na terra prometida. Os que de lá saíram e murmuraram contra Deus, como que preferindo a escravidão do que a liberdade que Deus tinha proposto e assegurado diante da vida deles, mas eles estavam lembrando-se de um passado triste, vergonhoso, mas que eles tinham desejo de retornar, porque encontravam lá uma certa segurança. Não dá para entender que tipo de pensamento é este, a pessoa escravizada, clamando, pedindo a Deus que ofereça libertação, livramento, que os tire daquela situação, e quando Deus vem e tira aquelas pessoas e coloca num lugar de segurança e se apresenta para guiá-los e conduzi-los com segurança até a possessão da terra prometida, eles então se voltam contra Deus e diz que seria melhor que eles tivessem ficado lá no Egito do que ir pelo deserto. Então veja como é a mente humana. Às vezes parece que não há raciocínio. O Senhor pediu para ser liberto, para ser livre, para ter liberdade, e quando tem a liberdade nas mãos, ele deseja voltar para a escravidão. Isso tem sido a experiência que se repete na vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos e nos dias em que nós atravessamos, com tanto avanço, com tanta tecnologia, com tanta coisa, mesmo assim, as pessoas que vivem escravizadas pelo pecado, dominadas pelo adversário, elas preferem uma vida de escravidão do que uma vida de liberdade que Deus oferece através do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio para libertar, ele veio para livrar, ele veio para socorrer. E esta foi uma promessa de Deus feita através de Isaías, dizendo que o Messias, ele viria assim, ele seria ungido pelo Espírito do Senhor com várias oportunidades no desempenhar do seu trabalho, e entre elas estava promover a liberdade de um povo que vivia escravizado. E quando Jesus chegou à sinagoga de Nazaré, quando lhe deram o livro para ler, o livro do profeta Isaías, ele achou o lugar em que estava escrito esta profecia que Isaías pronunciou 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas que naquele dia cumpriu-se. No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 4, versículos 17 a versículo 21, está escrito assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que era que estava escrito? Observe. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, primeiro, evangelizar os pobres. Existiam pobres, precisavam ser evangelizados, alcançados com a misericórdia de Deus. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quebrantados do coração. Não era uma enfermidade, era quebrantados do coração. O coração precisava ser trabalhado. Terceiro, apregoar liberdade aos cativos, aos oprimidos, cativos, escravizados, proibidos de manifestar, de viver a liberdade que Deus os deu quando permitiu viver. Apregoar liberdade aos cativos. Terceiro, né?
Quarto, dar vista aos cegos, as pessoas que, embora tendo a visão física, mas não enxergam a situação, não enxergam a condição em que estão, por isso desejam viver como se não tivessem vistas. Mas aqui, Jesus disse que ele veio para dar vista aos cegos. E mais ainda, em quinto lugar, pôr em liberdade os oprimidos. Então veja, libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Duas ações de Jesus. Então nós vimos aqui, primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta, que é anunciar o ano aceitável do Senhor. A oportunidade oferecida por Deus para o livramento deste povo. Então Jesus leu isto, quando ele fechou o livro, deu para que fosse guardado. As pessoas ficaram olhando para Jesus e ele então disse o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. Como a dizer, aqui está o cumprimento daquilo que Isaías profetizou. Ele profetizou a meu respeito. Então eu vim aqui, ungido pelo Espírito do Senhor, com esta finalidade. A finalidade de evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio fazer este importante trabalho. No Antigo Testamento, Deus o Pai fez com Israel na libertação do Egito, por onde ele passou, na caminhada, em várias situações, nos cativeiros pelos quais eles foram levados pela Babilônia e outros também sofrendo ali, mas no momento exato Deus se manifestou como o libertador para livrar e para promover a liberdade daquele povo. Jesus, quando esteve aqui no texto que li, nesta oportunidade, ele estava falando com os judeus. Eles estavam debatendo determinado assunto e Jesus então disse que se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos. E eles então estranharam e disseram: nós nunca servimos a ninguém. Como diz, sereis livres, sereis libertos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós nunca servimos a ninguém. E Jesus tornou a dizer: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então é escravizado pelo pecado. Precisa ser liberto. E Jesus veio oferecer esta libertação para quem se acha escravizado do pecado. E no versículo 36 está dito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus veio para libertar. E quantas vidas ele já tem libertado ao longo destes séculos e continua libertando. Hoje, amanhã, enquanto houver esta oportunidade, ele vai estar libertando vidas e trazendo-as para si, tirando delas o peso da escravidão em que estão vivendo, do sofrimento que estão amargando na vida, por conta de serem escravos do pecado, e Jesus então está libertando aqueles que ouvem a sua palavra, porque a palavra liberta, e eles dão ouvido a Jesus, são por ele transformados e abençoados. Então Jesus, o ministério dele foi este. Mas nós observamos as nações, os povos, sempre estão indo contra o princípio da palavra de Deus, que é oferecer ao povo a liberdade. Pelo contrário, eles estão oferecendo ou impondo diante do povo não a liberdade, mas cerceando a liberdade, impedindo as pessoas de desfrutarem a liberdade que lhes aprópria. E muitas das vezes até impedindo o ir e vir, impedindo as expressões
da pessoa, a maneira dela expressar as suas ideias, os seus pensamentos, eles estão sendo privados, proibidos e perseguidos. Por isso, a liberdade está em jogo, está em risco, está correndo um sério perigo de que as pessoas se voltem novamente para um estado de escravidão, de opressão, de sofrimento, de necessidades. Porque quando se fecha a liberdade, fecha-se todas as oportunidades e as pessoas são levadas como que gado levado para morrer. É assim que as pessoas são tratadas por este mundo afora. E nós precisamos nos assegurar diante da palavra de Deus que é a única, não existe outra. E o único que pode libertar realmente é Jesus, porque ele é o libertador. Ele veio para libertar, ele veio para promover a liberdade, ele veio para restaurar o propósito de Deus de nos tornar livres diante da sua presença. Então está escrito que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja da Galácia, aonde ele havia pregado o evangelho, aquelas pessoas haviam se convertido a Jesus, haviam experimentado a liberdade e a ação do Espírito de Deus na vida deles, mas não passou muito tempo. Eles agora foram intimidados por aquelas pessoas que entraram no meio deles e começaram a transmitir a eles um ensino contrário àquele que tinham recebido. E eles estavam agora se colocando debaixo de jugo, debaixo de servidão, debaixo de uma escravidão. Quando Paulo escreve esta carta, alerta aqueles irmãos que eles foram chamados para a liberdade e não para a escravidão. Então, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, está escrito assim. Versículo 1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então era alguém que já tinha sido liberto por Jesus, experimentado a liberdade, mas agora estava retornando, voltando novamente a ser escravizados, subjugados, cativos, sem a liberdade que eles tinham recebido em Jesus e agora estavam privados desta liberdade. Então, Paulo, quando escreve a eles, diz a eles o seguinte, que é para eles observarem e não se descuidarem da liberdade que eles receberam do Senhor. E no versículo 8, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, o intento de Deus, o desejo de Deus para o seu povo é manter este povo livre, liberto, livre para servir a Deus, livre para amar a Deus, livre para viver aqui na terra o lugar que Deus criou para a humanidade, mas que ela tenha que viver com liberdade, com alegria, com gratidão diante de Deus, porque o cuidado de Deus tem sido extensivo a todos. Independente da condição em que eles estejam, o cuidado de Deus está disponível. Porém, alguns ainda permanecem escravizados, oprimidos, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma esperança de ser livre. Já outros que foram libertos por Jesus. E nações que viveram debaixo de escravidão, pouco a pouco, eles foram entendendo a situação que não é esta a condição do povo e foram trabalhando no sentido de abrir a liberdade para este povo. E essas nações abriram, e os escravizados, eles passaram a ter agora liberdade, dignidade reconhecida diante do povo, diante das autoridades. Mas o tempo passou, e agora parece que
estão trabalhando no inverso da situação. Ao invés de manterem a liberdade deste povo, eles estão agora cerceando a liberdade, diminuindo os espaços, diminuindo as expressões, e as pessoas estão sendo levadas, parece que a um lugar para que eles fiquem confinados, sem vez, sem voz, sem liberdade, sem nenhuma expressão. Quando a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos a comemorar, já neste dia, o momento quando o imperador que estava aqui na nossa nação, a mando de Portugal, que Portugal descobriu o Brasil, e então os seus filhos vinham aqui e dominavam e governavam sobre este lugar, e eles então eram subjugados a outra nação. E quando chega este momento, então o imperador Dom Pedro, ele se coloca junto às margens do Ipiranga e declara ali independência ou morte, no 7 de setembro. E a partir deste momento, então, abre-se a oportunidade da liberdade. Não mais subjugados a outra nação, não mais escravizados, não mais prestando esta submissão involuntária, mas agora livres para desfrutar a liberdade no lugar em que eles nascem e vivem. E tem sido assim ao longo destes anos. Já por mais de 5 séculos, isto tem acontecido. Porém, nós já vemos no horizonte um trabalhar, parece que de maneira oculta, para que esta liberdade tão almejada, tão desejada, tão desfrutada pelo povo, parece que ela está chegando o momento em que ela será uma coisa do passado. Mas é preciso que tenhamos cuidado. Enquanto houver tempo e oportunidade, que clamemos a misericórdia de Deus, porque quem promove a liberdade é Deus. Se Deus é o promotor da liberdade, ninguém tem o poder de cercear, de impedir o povo de ser livre, porque Deus prometeu liberdade ao povo. E está escrito na palavra de Deus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas escutamos numa nação aqui, numa outra nação ali, os trabalhos que são feitos, a governança que está ali, estão trabalhando, estão perseguindo, estão prendendo, estão ameaçando, estão tirando direitos, estão tirando liberdade, estão tirando garantias fundamentais do povo, e este povo está sendo levados agora a viver em estado de escravidão. E em nossa nação não estamos livres disso também, mas precisamos recorrer a Deus e clamar a Ele por sua graça e misericórdia, porque quando Deus mover a mão, Ele vai arrancar desta trajetória todos aqueles que estão sendo induzidos para levar o povo a um estado de escravidão, de ignorância cultural e espiritual, de pobreza excessiva, quase que a ponto de miséria. Mas a liberdade, ela é desejada por todos aqueles que entendem que Jesus veio para livrar. Jesus veio para libertar. Se hoje estamos livres, se estamos libertos, se nada nos aprisiona, não estamos debaixo de amarras e de escravidão, devemos ser gratos a Deus, porque isto foi propósito de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, em nos tornar livres para servi-lo com alegria e com gratidão. Porque quem domina sobre nós é o nosso Criador. E quem nos criou foi Deus. E nos criou para a sua glória. Portanto, os homens no exercício de poder se acham no direito de privar as pessoas da sua liberdade.
Mas enquanto lá, há 5 séculos atrás, aquele imperador disse: independência ou morte, em Jesus nós podemos pronunciar independência e vida com Deus. Toda liberdade deve levar-nos a viver a vida que Deus preparou para cada um de nós. Em Cristo Jesus, nós desfrutamos desta liberdade e precisamos ter assegurado no nosso coração que esta liberdade que hoje desfrutamos, ela custou o sacrifício integral da vida do Senhor Jesus. Ele entregou-se em sacrifício a Deus pelo Espírito Eterno, com o trabalho de purificar as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. E desfrutando agora desta liberdade, glorificar a Deus e observar aonde ainda existe alguém oprimido pelo pecado, pelas trevas, pela maldade, pela corrupção, pelas leis, por tudo que se faz contra a liberdade do povo, e pedir a Deus misericórdia que mova as suas mãos e liberte estas vidas que estão vivendo neste cativeiro por este mundo afora, oprimidos e sem nenhuma liberdade a desfrutar. Mas a palavra de Deus, ela promove liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você estamos livres porque Jesus nos libertou. E não somente libertou, mas ele veio habitar no nosso coração. Jesus mora no nosso coração. Portanto, somos alegres, felizes e agraciados com a presença de Jesus e a liberdade que ele trouxe para cada um de nós. Abriu os nossos olhos, não somos mais cegos, abriu o nosso entendimento, a nossa compreensão, moveu o nosso coração e tem alimentado-nos com as palavras da fé, as palavras que asseguram a liberdade daqueles que o servem por este mundo. E que possamos seguir nesta mesma trajetória, com temor, com fidelidade, com obediência, mas desfrutando com responsabilidade a liberdade que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. Livres somos. E cantamos o hino: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Andávamos perdidos, escravizados, moribundos, cegos e ignorantes. Mas Jesus foi lá e nos alcançou, iluminou o nosso entendimento, libertou-nos da escravidão, colocou seu Espírito dentro de nós e hoje desfrutamos de liberdade. Somos livres em Cristo Jesus, livres para servir e adorar a Deus. Você que é livre em Cristo Jesus, tire proveito disto, exalte, glorifique, agradeça, proclame esta liberdade, porque muitos ainda precisam ser libertos e o tempo da liberdade é este em que estamos vivendo, e o promotor da liberdade chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele veio para livrar, ele veio para curar, ele veio para evangelizar, ele veio para libertar, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, onde as mãos de Deus estão estendidas, o ouvido de Deus está atento à oração deste povo, que uma vez liberto, livres e servindo a Deus, clamarem a Ele. O Senhor então ouvirá este clamor e se moverá em resposta à oração dos seus filhos para assegurar diante deles esta liberdade que o Senhor conquistou. Israel sofreu
por muito tempo. Mas em todas as vezes em que clamou a Deus, Deus se apresentou, moveu-se em favor deles e promoveu-lhes a liberdade que eles precisavam. Quando eles estavam a ponto de morrer, de serem exterminados da face da terra, o Senhor Deus moveu-se e promoveu a liberdade deste povo que é o seu povo. Nós, como servos de Deus, filhos dele, através de Jesus Cristo, nós agora também somos livres, porque o Senhor garantiu a nossa liberdade. Então, meu irmão, minha irmã, viva na liberdade que há em Cristo Jesus. Mas observe o tempo, observe o mover das nações, observe o caminhar das coisas em nossa nação e clame a Deus por esta liberdade que o Senhor garantiu a cada um de nós e professemos em alto e bom som que Jesus Cristo veio para libertar, veio para livrar, veio para tornar os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os velhos, para torná-los livres diante da presença de Deus. Liberdade é o dom de Deus, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. E livres seguiremos servindo e glorificando o Senhor na esperança da sua volta maravilhosa para levar-nos para continuar vivendo esta liberdade na mansão celestial. Pensa nisto, desfrute da liberdade, não abra mão da sua liberdade. Você é livre em Cristo Jesus, livre para servir a Deus. Sirva-o então com todo o empenho da sua vida e que Deus continue abençoando-nos e nos ajudando a viver em liberdade diante da sua presença, em nome de Jesus. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.